Bem-vindas a mais um episódio do Ressignifica. E hoje a gente fala sobre uma mulher que se perdeu de si mesma e também sobre a diferença entre ser forte e carregar tudo sozinha. Porque descansar também é um ato de fé. Comigo está mais uma vez a minha co-host oficial, Ellen Munique, especialista em identidade e produtividade. Bem-vinda, Ellen. Obrigada, Pamela. Muito bom estar aqui mais uma vez, nessa mesa onde a gente fala de fé, propósito e transformação. Histórias maravilhosas, testemunhos maravilhosos, então é sempre muito gratificante. Obrigada mais uma vez. E a nossa convidada de hoje, ela se define uma frase muito bonita: mentora cristã, filha amada do Pai. Ela nasceu em São Paulo, chegou em Londrina ainda criança e hoje ajuda mulheres, a partir dos 30 anos, a descobrirem a sua verdadeira identidade em Cristo. Andressa, seja muito bem-vinda. Quero agradecer a participação aqui no Ressignifica. É muito importante estar aqui para mim e contar um pouquinho da minha história. Então conta pra gente, Andressa, quem é a Andressa? Hoje me titulando como mentora, né? Mas a vida nem sempre foi assim. Então, eu sou Andressa, sou casada há 14 anos com o Danilo, tenho a Ana com 13 anos, a minha filha mais velha, o Pedro com 9. Mas hoje eu consigo ser filha dos meus pais também, nascida do Jerônimo, ser uma irmã do Lucas. E é muito bom ressignificar a vida da gente e entender quem a gente é de verdade. E Andressa, hoje você atendendo mulheres, né? É um grupo muito específico, a partir dos 30 anos. Ou são casadas, trabalham, têm filhos. Pode dizer que as pessoas entendem que tem que estar tudo resolvido, mas nem sempre é assim. Então, por que que você escolheu esse público de mulheres, né? Como que é para você, o que que toca o seu coração trabalhar com essas mulheres e desenvolvê-las? Por que a partir de 30 anos? Porque entende-se que quando a mulher ela chega nos 30 anos, ou ela tá bem resolvida, ou ela não entendeu nada da vida até agora. Então é uma Uau! mulher. Espera, para tudo. Repete isso pra gente. Por que aos 30 anos? Ou é uma mulher que já entendeu tudo e que tá vivendo a melhor fase dela, ou é uma mulher que não tá entendendo é nada. E dá tempo, né, de Com resolver tudo certeza, isso. E com quando ela certeza. chega até você, ela acha que dá tempo ou ela acha que não? Ela acha que ela já perdeu tempo. Aham. Muitas estão bem longe de quem elas realmente são, de quem elas vieram ao mundo para ser. Muito forte. Andressa, o tema de hoje, a gente abriu o podcast falando, é sobre uma mulher que se perdeu de si mesma. E eu acredito que ninguém fala sobre isso com tanta propriedade como quem já viveu, quem já teve uma história onde se perdeu de si mesma. Então, teve um momento na sua vida em que você se sentiu assim? Com certeza. Desculpa. Mas o pior momento que eu percebi que eu estava longe de mim foi em 2022. Por quê? Nós tínhamos vindo ali de uma pandemia, Uhum. então desde que eu tive a minha primeira filha, eu fiquei em casa, não tive nenhum trabalho fora, então eu era completamente 24 horas mãe, esposa e dona de casa. Uhum. Mas eu não via isso como um problema, eu gostava de viver isso. Só que em 2022, os meus 2 filhos foram para a escola. Então eu tive ali um meio período, digamos que sem ter o que fazer, Sim. sabe. Uhum. Então foi onde eu falei: "Meu, essa vida não faz sentido nenhum". Então eu encontrei vários problemas para aquilo que na verdade não era um problema, era um meio período que eu podia cuidar de mim, que eu podia fazer algo por mim. Mas eu me vi perdida nesse período, esse foi o assim, o auge de buscar alguma mudança. Uhum. E, sabe, quando a gente olha, pra história, para a transformação de vida, a gente vê que em alguns momentos da nossa vida, nós acabamos projetando nas pessoas que estão mais próximas de nós, dores que na verdade são nossas. Então, por exemplo, você está me contando que você teve momentos em que você podia estar se cuidando, mas na verdade você não estava se cuidando. E talvez nessa toada ali, naquele tempo, você estava se sentindo desconectada com a sua identidade, com a sua essência, quem você era, certo? Eh
Quando eu falo em projetar dores, e você é uma pessoa que tem uma história de superação que a gente vai explorar hoje aqui, nesse episódio, tá, Monique? Grave isso. Você já viveu isso de projetar no seu casamento, com seus filhos, talvez em outro lugar? Que você descobriu quando você parou para olhar para dentro de você? Por um tempo por um tempo não, na minha cabeça era muito assim: eu posso errar em todas as áreas da minha vida, menos como mãe. Porque a partir do que eu ia ser como mãe, meus filhos seriam na vida adulta, certo? Então, aonde eu mais projetei dor e aonde eu mais tive prejuízo foi dentro do meu casamento. Então eu coloquei que a minha vida, o problema era meu marido e pronto, acabou. Tanto que em 2022 foi quando eu cheguei pra ele e falei: "Olha, não quero mais e vamos nos separar". Eu nunca imaginei que o problema estava em mim, e sim o problema era nele. Eu via ele todos os dias saindo para trabalhar, tendo a vida dele. Eu ficava dentro de casa. A minha vida era cuidar da casa, cuidar dos filhos, e ele continuou vivendo a vida dele. Uhum, Na minha cabeça a vida dele era muito boa. Aí em alguns momentos eu falava: "Não, porque agora eu vou trabalhar, porque agora eu vou fazer não sei o quê". Ele olhava pra mim e falava assim: "Tá bom, vai". Porque, né, pra quem tem 2 crianças pequenas sabe o quanto é bom ficar em casa e não ter obrigação de trabalhar fora, né. sim. Então, na minha cabeça, em alguns momentos eu era muito grata a Deus, Uhum, dias, assim, de acordar, aquela chuva lá fora e eu falar: "Ai Deus, muito obrigada, porque eu tenho oportunidade de estar dentro de casa com meus filhos. Não precisar tirar eles da cama cedo, deixar em algum uhum, lugar para eu poder trabalhar". Em outros momentos eu estava explodindo, eu quero trabalhar, eu quero sair pra fora e eu não quero uhum, mais ver dentro de casa. Então ele olhava pra mim e falava assim: "Tá bom, vai". Aí vinha de novo: "Ai, mas quem vai cuidar dos meus filhos?", porque só eu cuidava bem dos meus filhos, Uhum, ninguém mais ia cuidar bem dos meus filhos. E como eu sempre tive o lema: "Eu não posso errar com eles, uhum, como que eu vou deixar eles na mão de alguém que pode errar com os meus filhos?". Então eu sofri muito por esse momento, por carregar uma carga que não era minha. E isso fala muito das minhas dores, né. Então eu venho de uma família que teve muitas traições, muitos casamentos não bem construídos. uhum, Os meus pais trabalharam muito. Hoje, na vida adulta, a gente entende, né, o pai e a mãe, eles só trabalham para dar tudo aquilo que você precisa. uhum. Mas a criança, ela não quer saber se ela quer vou dar um exemplo aqui, um celular de 5.000 ou um celular de 1.000. O que importa é que o celular funcione. uhum. Então eu tive tudo do bom e do melhor. Eu brinco, às vezes, assim, com as minhas amigas, que eu fui uma criança que não tomava leite. Era iogurte de morango. Fui uma criança que não sabia o que era pão com manteiga. Era pão com requeijão ou pão com presunto e queijo. A gente brinca que é Sim, infância Disney. isso. Infância É, Disney. é isso. Então, eu tive tudo, mas Sim. eu não tinha a presença deles. Então, pra mim, eu tinha meus filhos tinham que estar comigo 24 horas. Só eu cuidaria deles. E dentro dessa sua trajetória, né, você trazer esse momento que pode ter sido difícil, né, eu não posso falhar como mãe, e daí eu quero me separar, e daí vem meu marido e fala: "Não vou me separar, a gente vai fazer diferente". Seria esse momento que talvez foi mais difícil pra você ou na sua trajetória, teve algum momento que foi mais difícil e que daí você começou a entender o que era Deus te sustentar? Porque é uma coisa na teoria, outra coisa é na prática. Que momento que foi esse que você começou a entender que você precisava de Deus e era Ele que estava te sustentando? Quando eu entendi que eram as minhas dores que eu estava sendo, vou usar uma palavra bem forte, mas eu estava sendo o câncer da minha família. Uau. Então, assim, eu estava destruindo a minha família. E quando é que foi, só para fazer um parênteses aqui, para que a gente entenda também, quando é que foi essa chave, essa virada, esse entendimento? Só para dar mais um contexto, em 2022, quando eu tive essa crise de identidade, Sim. eu cheguei para meu marido e disse que eu me separaria, e ele olhou para mim e falou assim: "Não, eu não separo de você". E eu: "Meu, esse homem é um tonto mesmo, né. Vai separar e pronto, acabou, eu quero e fim". Ele olhou para mim e falou assim: "Então busque ajuda. A partir do momento que você buscar ajuda, você olhar para mim e falar o seguinte: 'Mesmo assim eu estou bem, mas mesmo assim eu quero me separar', aí eu largo de você numa boa. Do contrário, eu não me separo de você". Então, assim, isso foi muito forte, porque eu sempre falo que Deus, ele precisa de uma pessoa para reconstruir seu casamento.
e essa pessoa não fui eu, essa pessoa Ó, foi o meu marido. forte. Então nesse momento eu Ele foi o busquei ajuda, esteio. ele Uhum. foi. Ele foi literalmente usado pelo Espírito Santo dentro da nossa casa. E nesse momento eu falei: "Meu, eu preciso olhar pra mim". Uhum. Só que eu tinha certeza que eu não tinha problema nenhum, tá, gente. Eu não achava que eu tinha problema, eu não achava que eu fazia o que eu fazia porque eu era o problema. Sim. Eu achava que ele, porque, assim, o meu marido, eu sou mais aceleradinha, meu marido é mais calmo, então eu Uhum. pensava: "Nós 2 não bate, nossas ideias não bate, então deixa ele ser feliz com alguém e eu vou seguir minha vida com os meus filhos". Você não tinha essa clareza, esse entendimento de perceber que tinham coisas também dentro de você que precisavam ser ressignificadas, que precisava ter mudança, né. E isso é importante a gente falar também, Andressa, porque às vezes tem mulheres que estão nos escutando hoje e elas estão na posição e no lugar que você estava. E aí elas olham para dentro de um casamento que, aos olhos humanos e aos olhos dessa mulher, está destruído. E o outro está querendo que seja ressignificado, que seja transformado. E essa mulher também precisa talvez, espera aí, deixa eu parar, olhar para dentro de mim, né, me entender para saber o que que precisa ser mudado aqui dentro, ser transformado aqui dentro, porque a gente tende, né, a gente é mulher, a gente tende a sempre achar que a gente tá certa, Uhum. né. Arrasando. Ou não, eu tô Perfeitas. errada nessa minha Acho que é só conclusão? você, Ah, acho tá. que é só você, acho que não não, com certeza, É. me vejo muito também. É difícil a gente olhar, assim como a gente falou no episódio anterior, né, a gente recebeu a Carla aqui, Uhum. e a gente falou sobre a dificuldade que a mulher tem de pedir ajuda, muitas vezes essa mulher também, e eu falo por nós, assim, por mim, né, tem a dificuldade de olhar pra dentro e falar assim: "Poxa, isso daqui precisa ser ressignificado, eu preciso mudar isso daqui também, isso daqui não tá certo", né. E aí você teve esse entendimento. Eu acho que a gente só busca Uhum, quando a gente entende que algo está errado, mas pra gente entender, a gente tem que ter, às vezes, uma amiga que fala algo. Eu tive meu marido, né, de olhar pra mim e falar assim: uhum. "Você eu só largo de você a hora que você estiver bem". Sim. Então essa frase dele me fez refletir: "Mas por que que eu não estou bem? Sendo que no meu olhar estava tudo certo". Uhum, Então a gente sempre precisa de algumas pessoas, então eu falo sempre também que o ambiente é muito importante, com quem você tem sentado. Se você senta só com pessoas que falam mal do trabalho, você vai falar mal do trabalho. Se você senta com pessoas que falam mal da família, vai falar mal da família. Então quando eu entendi isso, as minhas dores ali por conta de tudo que eu passei na minha infância, eu comecei a ressignificar, uhum. e eu comecei a olhar para isso. Teve momentos que a minha mentora falava assim, "Agora você vai ter uma tarefa, vai abraçar a pessoa mais difícil da sua casa", filho não valia. Então, no caso, na minha casa, seria o meu esposo. "Vai abraçar seu esposo por 40 segundos". Eu falava: "Meu Deus, é uma hora abraçando pra mim", porque eu não Uau. gostava nem de toque. Pra mim o toque já era difícil. A a a partir, assim, do momento que eu comecei a entender, eu falei: "Meu, eu sou muito louca", porque eu estava jogando no lixo um casamento muito bom, um homem muito bom, Uhum. que por 11 anos, ele carregou tudo nas costas, lá fora. Uhum. Eu nunca precisei acordar cedo pra fazer nada, e nunca me faltou nada. Então ele chegou a trabalhar 2 empregos pra sustentar a nossa casa, porque ele falava: "Eu prefiro que você cuide das crianças". Então isso mexeu muito comigo, porque eu falava assim: "Gente, olha o que eu estou jogando no lixo". Mas era uma insatisfação que você tinha aí dentro. Sim, não, eu Era não algo percebia. que e que você então teve clareza, Sim, deu um start e você falou assim: "Preciso mudar". E você falou que Deus fez parte desse processo. e a partir de 2022 ali até 2025 a gente passou por muitas coisas, e eu Uhum, acredito assim, sem Deus, com certeza eu não estaria sentada aqui. É isso que eu fiquei pensando, né, essa sua fase de evoluir como pessoa, como mulher, como esposa, de transformação, tem a ver com o tempo de Deus, hum. que a gente fala muito sobre o tempo de Deus. Então o que significa isso para você, né? Você começou a se relacionar mais com Deus, você buscou mentoria, autoconhecimento, uma ajuda, um ambiente começou a ser mudado, mas esse seu relacionamento com Deus? As mentorias, Ellen, ela te dá uma clareza, Uhum. mas o Espírito Santo ele te transforma. Se você não tiver o Espírito Santo, você até muda,
não vou falar que ninguém muda sem Deus. Ela dá um startzinho ali. Uhum. Mas vamos pensar assim, o seu braço, ele chega até aqui, é aqui que você vai chegar. Uhum. Com o Espírito Santo, você não consegue nem enxergar onde você vai chegar. Uau, uau, repete isso pra gente. Quem tá nos escutando precisa nos assistindo também precisa ouvir. Sem Deus, você pode chegar em alguns lugares, inclusive lugares que você quer chegar, mas é como se fosse aqui a extensão do seu braço. Você vai chegar aqui, você vai pegar aqui. Mas com Deus, o Espírito Santo, você não consegue nem enxergar onde você vai chegar. Uau. E isso é o que aconteceu comigo. Entendi. Eu encontro pessoas, hoje mesmo encontrei uma pessoa que falou assim: "É irreconhecível você de 2 anos atrás". E não sou eu, gente, é o Espírito Santo. Com certeza eu mudaria muitas coisas, porque quando eu entendi que a minha vida estava caminhando para um lado errado, Uhum, eu prejudicaria meus filhos, eu prejudicaria o meu marido, com certeza eu iria mudar algumas coisas, mas uhum. talvez eu não sustentasse, porque a sua dor, ela só é curada quando Jesus cura. Você pode buscar mentorias, você pode buscar pessoas, lugares, eles irão te ajudar, mas somente Deus cura. É forte porque, nós no nosso convívio, nós temos muitas mulheres competentes, excelentes no que elas fazem e Hum, são mentoras de outras mulheres, né, hum. caminham com outras mulheres. E escutar isso também para nós traz muita clareza, porque essas mulheres foram levantadas para esse tempo, para essa geração como facilitadoras. Sim. E Exato. entregar aquilo que Deus tem e quer para nós, né, mas o a cereja do bolo final de todas as coisas é só com Ele. A gente vive só com Ele, né. E você falando, da sua história e do seu relacionamento com Deus, que pelo que eu entendi foi do período de 22 a 25, foi um relacionamento mais estreito, né, com o Espírito Santo mesmo. Tem alguma palavra, algum versículo que chegou, assim, em você bem na hora que você mais precisava? Como é que foi esse seu encontro? "Ah, preciso virar a chave. Preciso deixar de ser criatura e passar a ser filha. Preciso ressignificar minha filiação com o pai". Teve 2 palavras. A primeira foi uma que está em Esther, eu não me lembro o capítulo dela, Uhum. mas que fala assim, "Você foi chamada para um tempo como este". Certo. Então eu entendi que ali eu construiria uma nova história. Sim. E quando eu falo que o descanso ele é importante, é a palavra de Mateus que está em 11, capítulo 11, versículo 28. "Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso". Eu tinha um problema, assim, eu gosto muito de dormir, tá, gente? Ó, tô me revelando. E eu gostava muito de dormir à tarde, essas coisas. E daí, às vezes, pessoas me ligam: "Nossa, você tá dormindo de novo? Nossa, não sei o quê". Eu falo: "Gente, tão bom dormir, né". Uhum. Então eu tinha uma certa culpa de descansar. Por mais que eu estava em casa, que eu descansava, mas eu tinha vergonha de contar para as pessoas. Tipo, às vezes eu tinha um compromisso, vamos supor, igual aqui hoje. Tinha esse compromisso e tinha dado um cochilo. Eu jamais ia contar pra vocês: "Nossa, gente, estava dormindo". Uhum, Então, por quê? Porque pra mim isso soa gente preguiçosa, porque na minha casa era assim, não era permitido descanso. uhum, Sim, porque você cresceu com isso, então foi o uhum. estereótipo que colocaram sobre você, né, talvez manchando a sua identidade, a sua Sim, essência sim, em relação a isso e dizendo: "Não, não pode descansar", o que na verdade é uma mentira, né. A gente precisa de descanso, né. E quem nunca tem exatamente. dias de exaustão e precisa parar tudo e falar: "Eu preciso me recostar, preciso descansar, preciso recuperar as Aí forças". eu fiquei pensando, sabe quando você tem a oportunidade de, sei lá, dormir até 10 horas ou à tarde, daí alguém liga e a gente tentando disfarçar a voz, Aham. qual o problema? Qual o problema, entende? A gente procura disfarçar, procura Sim. porque a da minha infância também, tipo, é uma crença que não pode, né, você precisa, fazer acontecer, precisa estar Sempre tá em correndo, né. atividade, Exatamente. sempre tá em Então atividade. Então isso me chamava atenção, sabe. Gente, não tô fazendo nada de errado, uhum, tipo, tô dormindo porque eu passei inclusive a noite inteira acordada amamentando, e daí eu não posso exatamente. dormir à tarde? Uhum. À noite ninguém me liga, né, pra saber se quer ajuda. É. Mas, com essas 2 palavras eu entendi 2 coisas. Primeiro, que o descanso ele vem do Senhor, você pode dormir 2 horas à noite, que você levanta descansado, porque você tem a presença do Espírito Santo, ele te Uhum. renova todas as manhãs.
E segundo, que eu entendi que Deus estava me chamando para um novo tempo. Não foi à toa tudo que eu passei, não foi à toa tudo que eu senti ali naqueles momentos de angústia, de achar que estava sozinha. Então, foi momentos que Deus foi me preparando para que eu pudesse viver o que eu vivo hoje. Perfeito. E você, Andressa, no nosso convívio, né, semanal e na sua mentoria também, você fala muito sobre identidade em Cristo, certo? É uma bandeira, vou colocar Uhum. assim, que você levanta, né. Mas isso é um conceito que para muita gente, e inclusive para pessoas que podem estar nos assistindo agora, pode soar abstrato. O que que é isso, identidade em Cristo, né? Na prática, o que que muda na vida de uma mulher quando ela descobre quem ela é em Cristo Jesus? Eu acho que a gente tem vivido num mundo de muito barulho, né. As mulheres elas têm que dar conta de tudo, elas têm que ser a melhor profissional, a melhor mãe, a melhor esposa, ou então, eu escuto muito e inclusive eu não gosto desse termo, homem não presta pra nada. Então, a partir disso, a gente começa a viver uma identidade que o mundo colocou na gente. Uma identidade de uma boa profissional, a mulher tem que ganhar bem, porque se ela não ganhar bem ela fica pra trás, o homem abandona e assim por diante, né. Então uma identidade em Cristo é fazer o que Deus pede pra você fazer. Então tem mulheres que Deus vai falar pra ela: "Helen, tá na hora de você trabalhar minha filha, bora", que foi o que Deus falou pra mim. Uhum. Eu fiquei esse período em casa, eu construí uma vida com os meus filhos que isso não foi perdido de maneira nenhuma. Eu vejo hoje muitos ganhos de eu ter ficado por quase 13 anos somente em função dos meus filhos. Mas você teve essa oportunidade, talvez essa não é a realidade De de uma muitas, outra mulher, exato. né? E Deus chegou em mim o ano passado e falou: "Se levante, agora o seu tempo é lá fora". Uhum, Assim como tem mulheres com profissões maravilhosas que Deus pode falar para ela: "Agora chegou o tempo, Uhum. Ellen, abandona tudo e volta para o seu lar". Por quê? É tempo, cada uma está sendo chamada para um momento diferente. E quando eu falo identidade em Cristo, quem Deus te fez para ser? Deus não te fez desorganizada, Deus não te fez mentirosa, Deus não te fez turbulenta, Deus te fez amada, Deus te fez maravilhosa, Deus te fez abençoada, verdadeira. Deus te fez Uhum. verdadeira, criativa. Só que no decorrer da nossa vida, nós vamos pegando rótulos. Uhum. E esses rótulos vai, ó, cola em tudo e você acredita naquilo ali como verdade absoluta. Mas na verdade, você quer viver o que o mundo diz. Muitas vezes eu tinha vergonha de: "Qual a sua profissão?". Eu: "Que que eu respondo?". Nunca falei que eu era mãe. "Ah não, eu Nossa. sou mãe agora em tempo integral, sou do lar". Eu tinha vergonha de pronunciar isso. Mesmo porque eu sou de uma família que as mulheres trabalham muito. As mulheres da minha família são incríveis. Então esse era o problema pra mim, eu falava: "Gente, eu preciso trabalhar", então era onde eu tinha as minhas crises. Quero trabalhar, não quero trabalhar, o que que eu faço, o que que eu não faço? Uhum. Uhum, E quando eu descobri a minha identidade em Cristo, eu entendi, a gente pode trabalhar, a vida ela precisa de equilíbrio, Uhum. uhum. e eu trouxe esse equilíbrio pra minha casa hoje. E é interessante que você trazendo, né, pelas fases que você passou, é nítido que você não enxerga como punição. Você enxerga mesmo como uma ministração, Deus ministrou você. E essa mudança de mentalidade, essa perspectiva era diferente. Quantas vezes a gente se vê: "Por que Deus?" E possivelmente quando você entendeu a sua identidade em Cristo, e quando chegava um desafio, você deve ter falado: "Obrigada, Deus, por eu estar passando por isso". E como que veio essa compreensão? Como que chegou até você? Muito Espírito Santo. Era muito joelho no chão, era muito eu brinco com as meninas que eu sinto o Espírito Santo sentada no chão. Aqui eu posso começar a orar, vai ser de um jeito, Uhum. mas se eu sentar no chão, ele Aí tá já aqui ó, era, aí já pertinho. era. Uhum. No Então eu amo tapetinho. no tapetinho, então eu amo sentar no chão. Sim. Então por muitas vezes eu orei muitas vezes sentada no chão, ali na minha sala. Uhum, E ali eu falava: "Me mostra aonde eu preciso mudar, o que que eu tô passando agora que eu ainda não tô vendo por quê". uhum, Então eu nunca trouxe assim: "Nossa, que vida triste, eu tô sofrendo", Uhum. não. Eu sempre trouxe: "Para que isso?". sim. E sabe que essa sua fala é bem interessante, porque às vezes a gente se condiciona a coisas, né.
"Ah, mas, o Espírito Santo tá comigo, então se eu estiver sentada nessa mesa eu vou sentir, ou se eu estiver em qualquer lugar eu vou sentir". E não é sobre isso, o que você está falando pra gente é que você tem um espaço especial, um momento especial onde você recebe o amor dele de uma maneira diferente. Não é que você não vai sentir ele aqui, tanto que você acabou de pegar o seu celular e foi inspirada a abrir uma palavra, né, e falou essa Uhum, palavra aqui pra gente. Então, assim, você tá sentindo ele, mas o teu momento de entrega, o teu momento especial, o momento que ele vai vir, vai falar: "Olha, é sobre isso, a mudança é nisso, a cura é nisso", é ali, no momento que você vai estar lá no chão, e ele vai ministrar devagar, com carinho, que é o que ele faz com a gente, né, quando ele pega a gente. E é ter esse momento especial, então isso é muito legal de trazer aqui na mesa também, uhum, porque às vezes tem mulheres que estão nos escutando, e elas estão pensando assim: "Eu não tô sentindo a presença, eu não tô sentindo o espírito mais". E quando você fala isso, mulher, busca um espaço especial, separa um tempo especial, chama ele pra vir, que ele vai vir, ele vai falar. Que a gente fica buscando também, né, Pamela, achar que Deus ele vem quando a sua vida está tudo certo. Não a vida em si financeira que eu digo, mas a vida emocional. Então, assim, eu não tenho pecado mais, tá? Uhum, Então o Espírito Santo vai conversar comigo agora. uhum. Sabe quando isso vai uhum, acontecer? Nunca, Nunca, porque eu nunca vou deixar de ter pecado. nunca. Então, a gente tem que entender uma coisa: Deus ele não procura gente perfeita, ele procura pessoas disponíveis. Então, o Sobre quanto isso. você tem ficado disponível para ouvir o Espírito Santo, para ser guiada por ele. Porque nesse ano de 2025, a única coisa que eu não escutei de Deus foi que eu estava certa. Então você quer ouvir o tempo inteiro, cara, que você tá errado? Você não quer. Uhum. Tinha hora que eu falava: "Deus, mas de novo eu tô errada". "Tá". Deu: "Ah, tá". Teve uma parte também de 2025 que me marcou muito, que foi a gente precisou trocar de casa de 2024 para 2025. Uhum, E por N coisas, mas a que mais me pegou foi assim, a gente foi para esse apartamento, uhum, e quando eu cheguei no apartamento a gente não tinha móveis, a gente não tinha nada ali dentro. uhum, E também não tinha dinheiro para comprar. Então meus filhos ficaram dormindo no chão, uhum, no colchão deles ali, porém ali no chão. E daí um dia eu acordei na madrugada e eu falei: "Eu vou começar a orar na madrugada, porque Deus precisa resolver essa situação. Se Deus é o dono do ouro e da prata, por que que meus filhos estão morando dormindo no chão?". Então eu comecei a acordar de madrugada e orar pedindo uma casa. uhum. Podia ter pedido só a cama, né, eu estava pedindo a casa já. uhum, E daí eu falei pra Deus, eu falei: "Deus, eu não quero viver isso. O Senhor já me falou que eu estou em novos tempos, eu já entendi, mas não dá pra eu ter uma casa nesse tempo?". E eu era assim, oração sincera: "Tô triste, tô acontecendo Uhum, isso", não tinha: "Ai Deus, tô feliz uhum, que eu tô nesse lugar", não, tô uhum, triste, uhum. não, tô feliz. E eu me lembro que ele falou bem assim: "Você só vai pra sua casa quando você gostar daqui". Aí eu: uau. "Mas também, né, tanta coisa difícil, poxa, eu vou ter que gostar daqui". Uhum. E E naquele tem que tempo ser um gostar É. sincero, não me sincero. venha com esse "eu gosto", porque eu conheço o Aham, teu coração, exatamente. né. E daí, assim, eu me lembro que eu olhei, assim, pra sala, minha televisão estava um balcãozinho, assim, pequenininho, a televisão quase caindo de lá de cima, e eu falei: "Tá, eu vou começar por aqui, vai ter um painel". Tá, só que a gente estava numa crise muito grande financeira. Uhum, Nós não tínhamos cartão de crédito, nós não tínhamos o dinheiro. uhum. Falei: "Tá bom então, Deus, então eu vou começar aqui por esse painel. Providencia alguém então que vai fazer esse painel parcelado sem cartão, porque você sabe que eu não tenho". Beleza. E foi passando os dias, gente, eu encontrei um rapaz que Sério? confiou. Nossa! Fez o painel e fez também um armário na cozinha para eu conseguir terminar de guardar as coisas de Eu me cozinha. lembro muito dessa Uhum. história. E daí eu olho para aquele painel, eu falo: "Deus, obrigada, porque foi o Senhor que me deu". Então, a gente quer ouvir de Deus o que a gente quer. Sim. Tudo que eu queria de Deus era: "Não, filha amada e querida, você vai para sua Ah, casa mês que vem". isso. Mas ele pediu para eu gostar do apartamento primeiro.
E Deus é tão maravilhoso nesses pequenos detalhes, né. E quando a gente te escuta falar, do que Ele fez na sua vida, eu penso em 2 momentos na sua vida, né, antes de 2022, que você era uma pessoa e tinha uma vida, e 2022 e 2025, que você passou por essa forja, essa prensa de transição. E eu quero te perguntar, se você pudesse voltar lá atrás, nesses 2 momentos, primeiro naquele antes de 2022 e depois nesse momento que você passou pela forja, e falar com a Andressa, que estava lá no meio dessa dificuldade toda, o que que você falaria para ela? Se aproxime de Deus. Não faça nada diferente, só se aproxime de Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, não tem comportamento, não tem pensamento que não mude. Uau, muito forte. Você disse, Andressa, eu até anotei aqui, uma frase, que me marcou lá atrás, que atrás de um sorriso no rosto, tem muita dor escondida. Foi numa mesa que a gente estava, de oração, e as pessoas perguntam muito pra você, porque você é uma pessoa muito alegre, né, onde você chega, você traz alegria, você traz renovo, você traz novidade, e a gente sabia, né, por muitas coisas que você estava passando, ali na nossa troca de mesa, troca de oração, e isso te fez mentorear mulheres, querer cuidar de mulheres, né. E eu quero que as pessoas que estão nos escutando, elas entendam o que que você faz de verdade. Então quando uma mulher ela chega até você dizendo que ela não tá bem, ou então que ela tá bem, mas que ela percebe que não sabe o que ela tem que fazer, como é que você ajuda essa mulher quando você percebe, você tem aquele feeling de que por mais que ela tá falando que ela tá bem, ela na verdade não tá, ela precisa de ressignificar algumas coisas, ela precisa de alguma cura. Como é que você ajuda alguém a tirar a máscara do sorriso de circunstâncias? Porque não é real. É uma defesa, né. Quem precisa mostrar muito que estar bem, é uma defesa que ela cria, para não precisar ser vulnerável ali e contar a verdade. Eu consegui ser vulnerável com algumas pessoas, eu não tô falando agora que vocês têm que ser vulnerável em qualquer lugar que vocês sentam, não é sobre isso. Serão pessoas confiáveis, né. Uhum, Mas a gente vive aquilo que a gente quer. Então uhum, quanto mais você reclama, quanto mais você lamenta, mais a sua vida vai ficar difícil. E eu sempre entendi que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. uhum, Então se eu estava passando por aquilo ali, é porque eu precisava aprender alguma coisa. uhum, E eu fui ministrada, eu fui forjada, porque Deus precisava que eu ficasse na ali do jeito que eu fiquei mesmo, porque Ele sabia que era ali que eu ia buscar Ele de verdade, de todo o meu coração. Então Deus ele te conhece, ele sabe como você vai ter que buscar Ele, então Ele vai te colocar em lugares, em situações, para que você consiga buscá-lo de verdade. Então quando essa mulher ela chega para mim dessa forma, algumas estão mesmo vivendo parte boas da vida, uhum, mas o que que diz isso? Você tem o resultado que você quer? Então se eu perguntar para alguma, um exemplo: "Eli, você está tendo o resultado que você quer em tudo que você faz?" Aí a Eli me responde assim: "Ah, então, na minha profissão eu não estou feliz." Então pronto, já tem uma dor ali, já tem algo ali que ela precisa ressignificar. uau, Ou alguém que fale: "Ai, o meu casamento, meu marido é isso, meu marido é aquilo." Então ela vai precisar ressignificar alguma dor que tem ali dentro em relação ao casamento. uhum, Então todas nós temos uma dor. Algumas mais, algumas menos. Como eu falei dos meus pais, né, meus pais sempre foram muito bons com a gente, né, eu uhum, tenho mais um irmão, então a gente sempre viveu muito bem. Porém, eu tinha a dor da ausência, a dor do uhum, abandono. uhum, Mas meus pais me abandonaram? Não, nunca, sempre estivemos juntos o tempo inteiro. Mas eles sempre trabalharam muito, então isso era uma dor. Até quando a gente vai compartilhar dor, eu tenho dificuldade em compartilhar. Uhum. Porque sempre tem alguém no grupo que tem uma dor pior que a minha, e daí eu penso: "Ai, como que eu vou falar que a minha dor é que minha mãe me deixava em casa sozinha?"
com aquela outra coitada que sofreu um abuso, que sofreu, Uhum. né. Uhum. Então eu tinha essa dificuldade. O que que eu aprendi também? A dar valor pra mim, a dar valor pra minha dor, porque às vezes com a sua dor eu me Uhum. diminuo. "Ai, tá vendo? Pra que que eu vou reclamar da minha vida? Olha a vida da Pamela". A ser empática consigo mesmo. Então A olhar pra empatia não mim. é só pelo Sim. outro, é por você E isso é também. muito forte, porque às Uhum. vezes a gente tá em mesas e a pessoa conta a história dela e aquela história é dela, É a Exatamente. dor é a dor dela. dela, né. E você ter essa empatia de olhar e falar assim: "Poxa, talvez a minha dor não seja tão, profunda como a sua foi, não foi nessa área específica, mas ela é legítima também". Sim. Mas ela dói, né. Exatamente, ela dói. E Hum. Dessas mulheres que passaram, né, pela sua mentoria, que estão com você, você consegue compartilhar pelo menos uma história de uma mulher que marcou você, que teve uma transformação, para a gente poder compartilhar com essas mulheres que estão nos ouvindo? Consigo. Até hoje a que mais me marcou foi uma mulher que chegou aqui em Londrina do Rio. uhum, Ela veio do Rio de um relacionamento de 9 anos e desiludida, não ia mais voltar, queria se separar. Na cabeça dela, inclusive, ela já estava separada, Uhum, mas ela tinha uma tal dependência ali com ele, então uhum. eles continuavam ali por WhatsApp. E até ela chegou aqui em dezembro e quando foi em junho de 2024, o esposo dela veio. E daí quando ele veio, ele encontrou uma nova mulher. Porque ela falava assim: "Eu não é que eu não sei não fui uma boa esposa, eu nem sei o que é ser esposa". Meu Deus. E que bom que ela chegou nessa época, porque se ela Uhum. tivesse chegado antes, eu teria sido a primeira pessoa a dar um pé na bunda dele mesmo. nossa. E dessa vez não, eu estava na fase, né, de olhar para o nosso casamento, de entender que o meu casamento era bom e que casamento é bom. Uhum. Por que que as pessoas falam mal de casamento? Porque elas são frustradas com o casamento delas, então elas preferem denigrir isso. Mas quando ela chegou aqui, ela era uma pessoa, triste, não sabia direito o que queria da vida, com um filho. E daí a gente foi fazendo ali as sessões, fomos entendendo o momento que ela estava, até que ele veio conhecer Londrina, em junho, se eu não me engano. E quando ele veio, ele encontrou uma outra mulher. E eles participaram de uma imersão juntos e ele falou pra mim assim, ele falou assim: "Eu nunca vivi um casamento nesses 9 anos". E continuamos um trabalho ali juntos, e hoje, esse ano eles irão casar. Então ele veio embora também, que era, assim, fora de possibilidade para ele vir embora, Uhum. e ele veio embora agora final de 2026 2025, ele veio embora e, assim, é lindo ver a transformação que Deus tem feito na vida deles, porque hoje eles vivem uma família, hoje é uma família. Uau, é muito forte, né. Uhum. E pegando o gancho então pra gente falar, você tem uma mentoria, né, que chama Despertar Interior, certo? E ela é voltada para mulheres que precisam ter intimidade com Deus, até porque a sua autoridade é totalmente nessa área, né. Por meio da sua história, tudo que você viveu, e essa mulher ter intimidade com Deus, independente do passado que essa mulher teve, porque isso é um tabu também, que a gente precisa trazer aqui para a mesa. E aí eu quero te perguntar, você contou a história da sua família, de dores que você teve, por que que o perdão pelo próprio passado é um passo tão necessário antes da gente construir o futuro? Porque por muito tempo você se acha indigna, né. Como que eu vou buscar a Deus? Olha quem eu sou, olha quem eu fui, né. Então nesse período de que eu falo que eu fui meia maluca, foi um período que eu bebi muito, que eu busquei muitas coisas que hoje eu entendo que pra mim não faz mais sentido. Eu Uhum. não tô falando mal da bebida em si por conta da bebida, mas por conta do que você faz depois que você bebe. Sim, e Deus também, eu acho que deve ficar bem claro aqui na mesa, é que o Espírito Santo ele trata com cada um de uma maneira especial. Exato. Uhum. Então, se para você a questão do álcool era um prejudicador, né, era algo que te fazia fazer coisas que você não faria sem o álcool, nada mais Sim. justo do que você se abster dele, né. Então eu acho que isso precisa ficar muito claro aqui, porque o Espírito Santo ele não é genérico. Não. Ele vai tratar com você
de maneira individual. E cada fase, né, Pamela, porque às vezes Exatamente. você tá numa fase que só você diminuiu o álcool é o quê? E talvez você chegou na fase que Deus vai te falar: "Chegou o momento de você parar". Exatamente. E com certeza é completamente individual, mas eu me lembro muito daquela cena do The Chosen, quando Jesus está esperando a samaritana no poço. Então, assim, a samaritana ela foi uma mulher que se sentia indigna, que não se sentia merecedora nem sequer de lembrar que Jesus existia, quanto mais de conversar com ele. Uhum. Então, que momento que ela ia para o poço? Ao meio-dia, aonde não tinha ninguém. E quando Jesus olha para ela e fala: "Realmente você nem tem marido, porque você já teve 5. Então esse que você está não é seu marido". Jesus ele conhece a sua história. Não adianta você querer se esconder. Só que mesmo ele conhecendo a sua história, ele te ama e ele já te perdoou. Quem precisa se perdoar agora é você. É você se perdoar e falar: "Senhor, realmente, eu não fiz o certo". Talvez porque não sabia, talvez porque não queria mesmo, talvez porque gostava de ter aquela vida como eu, que gostava de beber, que gostava de uma balada, que gostava de passar a noite na rua. Eu gostava disso. Não era algo que: "Ah, eu faço porque as minhas amigas estão fazendo". Não. Eu brinco que a minha mãe, ela não precisava se preocupar com as amizades, porque eu era a amizade ruim das pessoas. Porque era eu que levava: "Não, gente, vamos festar mesmo, Uhum. vamos beber mesmo". Aham. Sim, A minha mãe, no caso, ela tinha que tirar eu da rua para o bem das pessoas. entendi. E você falando, Andressa, sabe como a gente realmente sabe que você perdoou o seu passado? A Andressa acabou de contar que uma das fases da vida dela é: "Eu quero me separar". Daí 3 anos atrás, não sei, 3, 4 Uhum. anos, 3, 4 anos depois, perdão, chega uma mentoranda dela e fala: "Eu quero me separar". E o que que você faz? Você não vai se separar, você perdoou o seu passado. E isso é importante, porque tem muitas mulheres que superam. Uhum, "Eu vou superar o que eu vivenciei", mas quando tem a primeira oportunidade de poder transformar a vida de outra pessoa, contribuir, o que que vem? O que que o inimigo fala? "Você não é digna". Se a Andressa não tivesse perdoado o passado dela, e quando a sua aluna chegasse e falasse: "Eu quero separação", você fala: "Mas como que eu vou? Quem é. sou eu pra falar pra ela não separar porque eu quis?". Não, eu perdoei meu passado. Então agora eu sou digna sim e eu vou utilizar da minha vida, porque você entendeu que não era punição, era ministração, pra você hoje fazer o que você faz hoje, E isso que é está muito ministrar na vida de é, outras e mulheres. isso está muito relacionado com identidade, Sim. que é o que você ministra na mentoria também, né. Então, o que me marca muito, como eu falei sobre essa cena do The Chosen, é que quando, foi muito assim, que eu me sinto com Deus, sabe, como Uhum. se Deus tivesse vindo em mim e falado assim: "Filha, Hum. acabou, eu te amo porque você é Andressa, eu não te amo porque você fez isso, porque você fez aquilo ou porque o que você vai fazer". Porque Deus, quando ele quer uma coisa, ele pode usar outras pessoas. Deus ele não precisa de mim para nada, para nada. Uhum. Poderia ser, por exemplo, a Ellen ministrando mulheres agora, sem problema nenhum. Mas eu quis. Eu falei: Da mesma forma que a minha casa foi restaurada, eu quero que outras mulheres restaurem o lar delas". Não é sobre mim, Hum, é sobre o que Deus tem para fazer na sua vida. Então aquela cena para mim é muito forte, porque deixou muito claro: você não é os seus pecados, você não é os 5 maridos que você teve, você é Maritana. a samaritana. Então ela não tinha pecado ali diante de Uhum, Deus, ela uhum. tinha ela. Eu criei você, eu te fiz do jeito que eu quero. Sim. E através das dores dela, ela buscava É. tudo errado. E o que é mais lindo nessa palavra é que aquela era a dor daquela mulher. Ela preenchia a lacuna profunda que ela tinha de alma com Com relacionamentos. homens. E aí Jesus chega e fala: "Eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Se você tomar, você não vai mais precisar preencher esse vazio que você tem aí dentro com relacionamentos". E às vezes a dor de outras mulheres não vai ser de relacionamentos, pode Como a ser minha, né, outra. a minha Uhum, a minha dor ali, eu não preenchia com relacionamento, mas eu preenchia com muita bebida, muita festa, eu uhum. não conseguia ficar em casa. Não era porque minha casa era ruim, mas é porque aquilo ali não me preenchia. Uau, olha a sacada que Deus fez. E Deus é maravilhoso. Olha o que você acabou de falar aqui pra gente.
Não é porque a sua casa não te preenchia, e daí Deus movimenta, te tira de um espaço, te coloca num apartamento onde você não Uhum, gosta e você orando, porque eu lembro que você morava numa casa totalmente diferente do apartamento que você mudou, você relatou aqui pra gente, e o Espírito Santo te fala assim: "Eu vou te dar de volta o que você não valorizava lá é. atrás, e só queria ficar fora do espaço, mas antes você vai ter que aprender a gostar desse espaço que você Uhum, tá". Uhum, Então me adora no pouco. exato. E por que que eu trago sempre, né, ali, quando eu falo que meus filhos foram pra dormir no chão, né, ali no apartamento? Porque Deus sabia que eu durmo aqui nessa cadeira, eu não tenho problema com isso, mas ele Sim, sabia você já que relatou aqui que isso. você é super dorminhoca, né. Aham. Gostou? então, Deus ele sabia que ele ia tratar o meu coração colocando os meus filhos no chão, porque Uau, os meus filhos no chão doeriam em mim. sim. Eu entenderia tudo que eu perdi por conta de falta de obediência. Então hoje eu não obedeço a Deus porque eu quero o que eu quero. Eu quero viver a vida que ele me deu, que ele Uhum, tem pra me dar, né. uhum. Eu obedeço a Deus porque primeiro eu o amo. E o que eu conquistar a partir de hoje, pra mim já basta, Sim. porque eu quero o que ele tem pra mim. Se eu tenho sonhos altos, imagina o que ele tem pra mim. Só que a gente só consegue isso quando a gente tem intimidade com ele. Do Sim. contrário, a gente não consegue viver isso. E Andressa, para a mulher que está nos ouvindo agora e sentiu que esse episódio está falando diretamente com ela pode chegar até você, né, e a sua mentoria, que é Despertar Interior. Você tá no Instagram, @Andressa Costa, André Santo Andressa, Santos Costa. certo. Fala um pouquinho da sua mentoria. A minha mentoria hoje, ela é uma mentoria para que as mulheres realmente se encontrem. Uhum, Não para que elas sejam a melhor mãe, para que elas sejam a melhor profissional, mas para que elas vivam o que Deus tem para elas. Então, eu falo muito sobre a identidade em Cristo, o que elas precisam buscar diante do que Deus tem para elas. Eu ensino elas a buscarem isso. Aí tem umas aulas também que a gente coloca a parte de perdão, mas não para ela perdoar o outro, mas para ela se perdoar. Para que ela se sinta digna de ter um encontro com Deus verdadeiro, para que elas possam beber dessa água e não ter mais sede. então fala para essa mulher diretamente, eh, essa mulher que está sentindo que talvez ela está carregando tudo sozinha, ou talvez que ela, por meio desse episódio, ela começou a enxergar coisas que antes ela não enxergava, que ela precisa ressignificar, que ela precisa mudar dentro dela. O que que você falaria para essa mulher hoje? Eu falaria para ela ter uma vida mais leve, para ela se cobrar menos. A cobrança tira ela de quem ela realmente precisa ser. A vida no Instagram é muito bonita, mas o bastidor é diferente. Então, o bastidor daquela mulher que você tanto admira, nem sempre é como o palco, que a gente considera o palco como o Instagram, né? Ali é uma vitrine. A gente só posta coisa boa. Ninguém posta que tá lá no quarto chorando porque tá deprimido. Então hoje eu falaria pra ela: "Tenha uma vida mais leve". Como que você reforça, né, que essa vida é mais leve, que o parar não é falhar? Como que você pode reforçar isso para elas? Parar não é falhar. Eu diria hoje, Ellen, que parar é descansar. Uhum. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: "A sobrecarga começa quando tentamos carregar aquilo que Deus nunca pediu para carregar". Uau. Então a gente tem carregado cargas dia a dia que Deus nem te pediu. Uhum. Larga isso pra trás e vai embora com Deus. Igual a samaritana, né, ela larga Uhum. o balde e: "Meu, nem sabia que eu Todo estava pegando e água", todo dia no sol quente, meio-dia, carregando por não É, se sentir é. digna. uhum. Isso. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar hoje pra vocês é: o que vocês têm feito que não é pra vocês fazerem? O que vocês têm carregado que não é pra carregar? Uau. Andressa, obrigada por trazer tanta verdade, tanta entrega para essa conversa, né. Quem quiser continuar esse caminho, com você, pode te encontrar então no Instagram, né, como Andressa, @Andressa Santos Costa. Eh, Ellen, quero te agradecer também. E para quem nos ouviu hoje, eh, você não está sozinha, não está. Se ser forte, não significa carregar tudo sozinha, né, se esforçar o tempo todo. Descansar também é um ato de fé, e descansar é necessário, né.
Então se esse episódio tocou algo dentro de você, falou com você, se inscreva no nosso canal, compartilha com alguém que está precisando escutar isso, né, com amor, ressignifica.